Vamos fazer agora um exercício que incorpora a maioria dos conceitos da teoria. Então presta bastante atenção. Embora ele seja um exercício bem técnico, ele vai explorar cada conta daquelas da teoria que a gente demonstrou, né? E aí você vai fixar melhor o conteúdo. Olha só esse exercício aí. Na figura, um bloco de massa 4 kg, ele é empurrado por uma força F, paralela ao plano, de módulo variável conforme o gráfico a seguir. Então, aqui a gente tem um objeto, né, e esse objeto está sendo empurrado aqui para subir o plano inclinado por essa força F. E essa força F, como o próprio texto disse, né, ela é paralela ao movimento. O movimento aconteceu aqui, tá? Para cima. Tudo bem? Então vamos começar. Sabendo que o coeficiente de atrito entre as superfícies e o bloco vale 0,5 e que no gráfico x corresponde à posição ao longo do plano com x igual a zero no ponto A, determine o trabalho realizado entre A e B. Bom, outro dado importante sobre o desenho é que aqui ó, a gente tem o x igual a zero, né, que é esse ponto aqui da força F. Só que compreenda o seguinte também, né? Já vamos fazer uma continha aqui, ó. Vamos fazer uma continha porque eu estou notando um negócio. Se eu pegar seno de 30 graus, antes de começar a resolver o exercício, tá? Se eu pegar seno de 30 graus, ele não vai ser o cateto oposto 5 metros, dividido pela distância daqui até aqui, vou chamar essa distância de D. Mas seno de 30 graus não é meio? Então ele vai ser igual a 5 dividido por D. Portanto, qual é a conclusão aqui? O D vale 2 vezes 5, 10. É importante notar isso, sabe por quê? Eu não sei se foi por erro, por tentar induzir ao erro. Ele deu um gráfico até 12, tá vendo? E eu não vou precisar de um gráfico até 12 no deslocamento, porque a distância daqui até aqui é só 10. É essa distância aqui, ó. Só 10. Então, já vamos pegar isso e já anotar no gráfico para não correr o risco, né, de cometer algum engano aí. Né? Então, vou marcar aqui, ó, nosso gráfico. Não vai ser necessário usá-lo até o 12, nós vamos parar aqui, ó. Vamos já tentar calcular o valor dessa força F aqui, ó. Essa força F aqui, ó, que corresponderá ao valor lá, ó, que a gente está pensando. Vamos já tentar calcular isso? Assim a gente tira um problema técnico da nossa frente. Né? Qual é o valor da força F aqui? Então eu vou pegar a seguinte proporção. Isso daqui é uma reta, né? Você está notando que daqui para cá, ó, eu variei 500. 500 para quanto de deslocamento? De 4 para 6. Né? Foi 2. Então, vou anotar isso para você. Eu tenho 500 correspondendo a 2 metros. Né? 500 newtons de força correspondendo a 2 metros. Aqui, ó. Daqui para cá, 500. Daqui para cá, ó, 2. Agora olha só aqui, ó. Aqui eu estou o zero, né? Zero de força. Certo? E daqui para cá, ó, do 6 para o 10, aqui eu tinha 2, do 6 para o 10 eu tenho 4. Se eu tenho 4, não precisa nem fazer a regra de 3, né? Dobrou esse daqui, então eu vou ter 1000 aqui, ó. Certo? Então dá para completar aqui, ó. Aqui vale 1000. Assim a gente já parte com um gráfico bem completo e a gente, a partir de agora, só foca na física. Certo? Então vamos lá. Qual é o trabalho realizado pela normal?
Então eu estou daqui até aqui e eu quero saber o trabalho da força normal. Vamos localizar a força normal aqui? Todos nós sabemos que a força normal ela é uma força perpendicular, né, à superfície de contato. Está aqui a força normal. Então, se eu for aplicar a conta da letra A, bom, primeira coisa que eu tenho que decidir, né? A força que eu estou pensando é a normal. Ela é constante ou não? Ela é constante. Por quê? Porque a inclinação no plano inclinado é constante, né? A normal vale o PY. Vamos lembrar? Vou colocar aqui, ó. Não vou usar, mas a normal vale o PY. A normal sendo o PY, ela é P cosseno de θ. Como o ângulo é constante, como o peso é constante, a normal é constante. Por que isso é importante? Porque na hora de fazer a conta do trabalho eu tenho duas alternativas. Ou eu uso essa expressão, f de cosseno do θ, certo? Ou eu uso o gráfico. Gráfico é quando variável e essa expressão é quando é constante. Então vamos lá calcular o trabalho da normal. O trabalho da normal seria a normal vezes o deslocamento. A gente está vendo que o deslocamento é 10. Nem estou me importando com o valor da normal, você já vai entender por quê. Cosseno do ângulo. Quem não entendeu, o ângulo é um ângulo formado entre a força e o movimento, né? Se você pegar aqui na nossa figura, o movimento, ele vai acontecer aqui, ó. E o ângulo aqui, ó, né? Vamos destacar com uma cor mais forte, ó. Assim, ó. O movimento está aqui, né, gente? E o ângulo aqui, ó, é de 90 graus. A normal faz um ângulo de 90 graus. Então aqui entra cosseno de 90. E se entra cosseno de 90, você viu por que eu não me importei com o valor? Cosseno de 90 é zero, portanto o trabalho da normal vai dar zero. O que significa isso em termos de conceito, né? Quando o trabalho de uma força é positivo, você aprendeu que ela é uma força motora. Quando o trabalho de uma força é negativo, você aprendeu que ela é resistente. E aí simplesmente ela não realiza trabalho, né? Não é nem motora nem resistente. Não realiza trabalho. Quer dizer que ela não colabora para a variação da energia desse bloco aí. Nesse deslocamento, a normal não vai mudar a energia, né, desse bloco aí, porque ela teve trabalho igual a zero. Vamos lá para a letra, então essa daqui foi a letra A, vamos lá para a letra B. Né? A letra B fala o trabalho da força-peso. Bom, se você entendeu na teoria da aula passada, o trabalho da força-peso, ele pode ser escrito da seguinte maneira, vou anotar aqui no canto. Ó. Trabalho da força-peso, ele é mais ou menos um mgh. Quando é que a gente decide pelo mais? Quando a força-peso ajuda. Isso só vai acontecer quando o objeto estiver descendo. E menos quando a força-peso atrapalha. Atrapalha quando ele está subindo. Nesse caso, o objeto está subindo, portanto, eu já escolhi menos mgh. Então, vou fazer o trabalho da força-peso. E o trabalho da força-peso vai ficar, a massa do objeto é 4. A gravidade é 10. E a altura que ele subiu, não importa como ele subiu, se ele tivesse subido num plano ondulado, se ele tivesse feito para cima, depois para baixo, depois não importa, só importa o ponto de partida e o ponto de chegada. E aqui a gente está vendo um desnível de 5 metros, quer dizer, ele subiu 5 metros. Trabalho da força-peso não depende da trajetória, não depende do caminho. Isso quer dizer que se eu tivesse só erguido o corpo em 5 metros assim, ó, o trabalho seria igual. 4 vezes 5, 20. Então isso daqui deu menos 200 joules. De novo, vamos enfatizar os conceitos, né? Quando o trabalho de uma força dá zero, ela não muda a energia. Quando o trabalho da força dá negativo, significa que ela causou débito de energia. É um trabalho resistente nesse caso aqui. Tudo bem? Então está aqui a segunda conta que a gente tinha que fazer. Vamos lá para a força de atrito, C.
o trabalho da força de atrito. Agora eu vou precisar disso daqui, né? A força de atrito nós sabemos que ela vale μ pela normal. Então, a força de atrito. Vou calcular primeiro a força, depois eu calculo o trabalho dela, tá? Então, μ. Quanto é que vale μ? Vale 0,5. 0,5. Então, vamos agora calcular a normal, né? Vou pegar essa expressãozinha aqui. Então, vou vir aqui embaixo. A normal é o PY, que vale P cosseno do ângulo. Cuidado para não confundir os ângulos, né? O peso de um corpo de 4 kg dá 40. Qual é o ângulo que entra nesta fórmula? Tem nada a ver com o ângulo da outra, né? O ângulo que entra nessa fórmula é o 30 ali, né? Cosseno de 30 graus. Se fosse seno de 30 graus seria meio, cosseno é a raiz de 3 por 2. Então vai ficar 40, que multiplica a raiz de 3, tudo isso por 2. Ops, deixa eu dar uma subidinha aqui que eu notei agora, né, que fiquei para fora da tela. Então vai ficar assim, ó, 40 raiz de 3 por 2. Isso daqui dá 20 raiz de 3. 20 raiz de 3. O que? Newton. Agora eu posso vir aqui e colocar o 20 raiz de 3. E aí eu descobri que a força de atrito ela vale 10 raiz de 3. Tudo bem? 10 raiz de 3. E o trabalho dela? Bom, acho que dá para fazer nesse pedaço aqui, ó, né? O trabalho da força de atrito. A força de atrito é constante? A força de atrito é constante. Então, o trabalho da força de atrito será, né, a força de atrito, 10. Vamos fazer o juntinho aqui, peraí. Vai ficar assim, ó. 10 raiz de 3. Na força de atrito, o deslocamento daqui até lá em cima. A gente descobriu que esse deslocamento foi de 10. Acho melhor eu colocar a fórmula, tá? Deixa eu parar de trabalhar espremida. Vamos fazer assim, ó. Parar de trabalhar espremido aqui. Vamos colocar a fórmula, senão você não sabe de onde veio. Vou começar aqui, ó. Na trabalho da força de atrito, eu vou usar isso daqui. FD cosseno θ. Por que eu posso usar isso daqui? Porque a força de atrito é constante. Então, o trabalho da FAT, ele será a própria FAT vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Vamos pensar já no cosseno do ângulo? A FAT está aqui, ó, né? A FAT está bem aqui, ó, né? Já que o movimento foi para cima, a nossa FAT está assim. Qual é o ângulo que ela faz com o movimento? Ó, movimento para cima, FAT para baixo. 180 graus. Tá? Vamos deixar ele em destaque lá. 180 graus. Cosseno de 180 graus é menos 1. Então, o trabalho da FAT, ele vai ficar menos, agora sim a FAT, 10 raiz de 3 vezes a distância, que é 10. Então, o trabalho da FAT deu menos 100. O sinal é importantíssimo, viu, gente? O sinal de uma grandeza escalar é extremamente importante. Aqui, Joule. Tudo bem? Então, trabalho resistente de novo. Isso é muito comum, a força de atrito fazer trabalho resistente. Eu vou só fazer uma continha aqui para depois explorar. Tá? O resultado é esse, mas eu vou aproximar a raiz de 3 para 1,7, só para a gente pensar no final desse exercício o que acontece. Se a raiz de 3 for 1,7, coisa que é aproximada, essa conta aqui dá menos 170 joules. Tá? Isso daqui é por minha conta, o resultado estava ali. Então a letra C já foi.
né? Estamos no último item. Qual é o trabalho da força F? Tá? Então aqui a força foi constante, aqui a força foi constante, aqui a força foi constante, mas a força F você está vendo que tem um gráfico. A força F não é constante. Então como é que nós vamos fazer o cálculo do trabalho dessa força? Nós vamos pegar aqui, ó, essas áreas aqui, ó. Tá vendo? É a área entre o gráfico e o eixo da distância, do deslocamento. Então essa área aqui, ó. Tudo bem? Essa área aqui. Quanto é que dá essa área? Bom, a base é 4 vezes a altura é 500. E 4 vezes 500, isso daqui está dando 2.000. Anota aí, deixa lá. Depois eu tenho essa área aqui, ó, essa área do triângulo. Né? Como é que eu calculo a área do triângulo? É a base de 4 para 6 é 2, vezes a altura 500, dividido por 2. Então essa área aqui vai dar 500. Ó, aqui a área foi base vezes altura. Tudo bem? Aqui a área foi, né, base vezes altura dividido por 2, área do triângulo, certo? E agora, para finalizar, eu vou ter esse pedaço aqui. Observa, né, que a área que eu tenho que calcular é sempre entre a curva e o eixo da distância. Né? Aqui, ó, entre a curva e o eixo da distância. Portanto, é essa área que você está vendo aí. É a área de triângulo de novo, ó, a base é 6 até 10. 6 até 10 é 4. 4 vezes a altura que é 1.000, 4.000, dividido por 2, isso daqui dá 2.000. Só que tem um detalhe sobre essa área, né? 2.000 mesmo? Não. Menos 2.000. Aqui foi uma força resistente, aqui é mais 500 e aqui é mais 2.000. De novo aqui, o que eu usei foi área igual a base vezes altura sobre 2. Base. Tudo bem? Qual é o trabalho da força F, então, no final das contas? Vamos anotá-lo aqui. Ó. O trabalho, essa é a letra D, tá? O trabalho da força F, a gente anota assim, ó, é numericamente igual à área do gráfico. Então, se eu somar todas as áreas, eu vou ter assim, ó, trabalho da força F será mais 2.000 mais 500 mais 500, tem que me olhar ali, menos 2.000. Então, o trabalho da força F ficou sendo, né, uma vez que esse vai embora com esse, ficou sendo o 500. 500 joules. Tudo bem? Então vamos marcar as respostas. Ó. A primeira resposta da letra A está aqui, 0, porque a normal não colaborou para a variação da energia. O trabalho da força-peso foi resistente, quer dizer, se dependesse dele a energia diminuiria. O trabalho da força de atrito também, a energia diminuiria. Mas já o trabalho da força F foi um trabalho positivo, a energia aumenta. Aí você fala assim para mim, o que aconteceu então com a energia? Nem perguntou aí no exercício, mas eu acho que é importante a gente discutir, tá? Vamos colocar aqui nesse quadrinho aqui, ó. O que aconteceu com a energia? Pode ser? Então aqui vem um extra. Extra. O que aconteceu com a energia? Bom, este é um resultado de YouTube. Trabalho da resultante, ele é, nesse caso, o trabalho da F, mais o trabalho do peso, mais o trabalho da normal, mais o trabalho da FAT. Todo mundo está aí? Todo mundo aí. Ó. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, o trabalho da resultante deu, né, 500
menos 200, zero aqui, né, gente? E o trabalho da FAT menos 170, aproximadamente. Então, o trabalho da resultante, ele ficou igual 300 menos 170, isso daqui dá 130. 130 joules. O saldo foi positivo? Sim, o saldo foi positivo. Se o saldo é positivo, a energia desse sistema cresceu. Que energia cresceu? Bom, a energia cinética, né? Porque nós aprendemos que o trabalho da resultante é a variação da energia cinética. Então eu posso dizer que a energia cinética cresceu 130 joules nesse exercício. Tá claro para você? Acho que esse exercício, né, esclarece bastante das coisas da teoria. Daqui a pouco volto para fazer outra.